Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô com uma visita aqui em casa e eu tenho certeza que vocês já escutaram a voz dele em algum lugar. Ai, já foi a primeira dica. É um homem. Vamos para a segunda dica. Ele já dublou um personagem que é amigo da vizinhança. Agora mais uma dica, ia ser fácil, gente. Uma palavra só. Bazinga. Já sabe, gente? É claro que vocês sabem. Serginho Cantor! Oi, esse é o meu lugar. Ai, é verdade. Ai, meu Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que eles entenderam a referência, né, Serginho? Acho que depois do Bazinga ficou fácil. isso aí. Porque amigo da vizinhança tinham vários. É opções, né? verdade. É. Já que vocês entenderam que é o Big Bang Theory, eu queria perguntar pro Serginho qual personagem você fez? Foi o Sheldon Cooper, que é o nerd preferido de todo mundo. Sabe, em momentos difíceis assim, eu me volto para uma força maior do que eu mesmo. Religião? Star Trek. Serginho, foram quantos anos dublando o Sheldon? Foram 12 anos. Quer dizer, 12 anos dublando em Big Bang Theory, mas agora eu continuei dublando em Young Sheldon, que eu faço a narração da série, que é a história do verdade. Sheldon criança. Então eu continuo fazendo a Você narração. sabe que eu faço um personagem também? O que você faz? É uma bibliotecária. Bem assim, Ai. ai, não aguento mais a vida, sabe? Assim, não sei se você lembra Sei. dela. Pior que eu não lembro. É, Porque ela entra pouquinho, ela entra E pouquinho. eu entro menos ainda, porque eu entro em tipo 2 ceninhas, 3 no máximo por episódio. Mas tá lá, entendeu? Tá lá. Pra marcar território. É isso aí. O Sheldon era interpretado pelo Jim Parsons, é isso? Isso mesmo, ainda é, né? Pelo Jim Parsons. É. Ele ainda faz a narração sim. como Sheldon mesmo. E qual outros atores você já dublou? Assim, Pô, eu já dublei muita Muitas, gente, é ó. muitas. Eu já dublei São Zac Efron algumas vezes. ah, é? Não sabia, que É, legal. lá no Rio, eu sou acho que quem mais já fez o Zac Efron, já isso em mais de 10 produções. Ah, é? O primeiro filme que eu fiz dele foi aquele 17 Outra Vez. Ah, você viu esses dias, que legal. Fiz O Rei do Show, fiz Vizinhos, 1 e 2. Fiz um outro filme que vai estrear na Amazon em breve. Mas essa você tem super a ver com ele mesmo. É, É. muito legal, muito legal. Eu gosto de dublar ele, eu acho que combina. Legal. Acho que fica legal. Qual outros? Me conte mais, me conte mais. Olha, dublei o Shia LaBeouf também, ele fez Transformers, o 1, o 2 e o 3, Aham. né? Fez alguns outros filmes também, mas acho que ele ficou mais marcado por esses 3 filmes. O Andrew Garfield, que é o espetacular Homem-Aranha, eu dublei Aham. nesse filme, dublei em vários outros, inclusive num outro filme que eu amo, que é aquele Até o Último Homem, que ele é um pacifista e ele vai pra guerra, e ele vai pra guerra sem segurar uma arma, ele vai pra salvar os outros soldados, né? Pra resgatar os outros soldados. O filme é lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma série que é muito querida, eu particularmente gostava muito, que é o DLC que você fez, né? Sim, é. Só que tem um detalhe nessa série. Trocaram a dublagem? Não, então, o que acontece? Eu dublava essa série, eu também adorava o personagem, era o Seth Cohen que eu fazia, o Adam Brody. Inclusive, continuo dublando ele em várias outras produções, recentemente já dublei ele. Só que, no meio, enquanto eu tava fazendo a série, eu precisei sair do país. Eu morei durante 8 meses em Portugal. E aí, eu até cheguei a propor eu vou pra lá, fico 3, 4 meses lá, volto pra cá, Pra faço os fazer os episódios, depois episódios. volto, a gente separa em várias levas. Só que não deu pra fazer isso na época. E aí o estúdio falou comigo, infelizmente vou ter que substituir. Eu falei, não, tudo bem, sem problema e tal. Você é tão chato, né? Quando eu voltei, tipo, a série ainda estava sendo feita, né? Tava já entrando na 4ª temporada. E eu fui chamado pelo diretor para participar do último episódio. Como uma participaçãozinha. Então eu fiz um personagem que interagia com o Seth Cohen no último episódio. Então quem pegar para assistir vai ver. Lá no finalzinho ainda tem uma participação minha. Que bonitinho. Que ele falou comigo, você tem que fechar a série de alguma forma. Então ele me chamou para fazer o último episódio. Que bonitinho. Achei isso bem legal. E aí, cara, você voltou? Ah, tem gente que vai e não volta. Serginho, nesse último filme do Homem-Aranha, rolou essa expectativa do Andrew Garfield participar junto Sim. com os outros. Como é que foi você receber essa notícia, dublar e ficar com essa notícia guardada, porque não pode falar nada? Me conta isso. Então, foi muito legal, porque assim, eu tinha dublado o Andrew Garfield como Homem-Aranha, no primeiro filme acho que foi em 2012, depois eu fiz de novo em 2014, o segundo filme, e logo depois ele foi substituído. E aí já escalaram outro Homem-Aranha porque eles iam reiniciar a franquia fazendo parte do universo da Marvel agora, né, do MCU. E assim, não teve um desfecho para a história dele. Acaba num momento crítico, tipo, a Gwen Stacy tinha morrido, ele tava naquela coisa lidando com a perda dela e acaba o filme ali. Então, assim, tinha muita coisa para contar sobre ele. Ficou todo mundo com aquela vontade meio que de saber mais, mas meio que o filme também não fez tanto sucesso assim na época. As pessoas gostavam dele como Homem-Aranha, mas os filmes não foram muito bem recebidos.
Os filmes do Tobey Maguire as pessoas acho que até gostavam mais, eu pelo menos até gostava mais. Quando veio esse filme, começou aquele mistério, aquela possibilidade de que os outros Homens-Aranha fossem entrar nesse filme. Entendi. E aí assim, e eu lembro que eu conversava com o Manolo, né, que é o diretor dos filmes do Homem-Aranha, e que também dubla o Tobey Maguire. E eu já falava com ele antes, pô, mas será que vai entrar? Ele, pode ser, não sei. Vocês tal. ficam na expectativa, A gente né? ficava, os dois torcendo, mas nenhum dos dois tinha certeza se ia entrar ou não. Até que, sei lá, alguns meses antes do filme estrear, ele só manda uma mensagem pra mim e fala assim, vamos marcar um horário? Ai, o personagem entrou. Aí eu comecei a gritar, meu Deus, eu não acredito, sério. Aí fui no estúdio, fui gravar, me emocionei, Que é lógico, chorei gravando e tal, em lógico. algumas cenas. Foi legal, porque eles tocaram exatamente no ponto onde o outro filme parou, no ponto da ferida, como ele lidou com a morte da Gwen, como ele ainda sofria com isso, mesmo naquele momento, sabe? Então, assim, foi muito legal voltar para esse universo, mesmo que tenha sido por um filme. Eu espero que continue, que eles complementem a história, que façam mais coisas, mas a gente não tem, enfim, nenhum indício disso, mas ia ser muito bom. E é legal a gente falar que a gente tem que assinar um termo de confidencialidade, então não pode Pois falar é. absolutamente nada. Tinha isso. Então, assim, eu não podia contar pra ninguém. E aí era engraçado porque a gente fez uma sessão... Isso que eu ia perguntar, teve uma pré-estreia? Então, a gente organizou uma sessão. Nós, dubladores, fechamos uma sala de cinema, do nosso bolso mesmo. A gente fechou uma sala e a gente convidou algumas pessoas. Só que era complicado porque eu não podia convidar. Porque eu convidar as pessoas, eu estar entregando que eu tava no filme. Entendi. Então, assim, o Manolo convidou muita gente, o Whirley convidou muita gente, e eu fiquei super restrito. E aí eu convidei algumas poucas pessoas, e as pessoas, eu falei, não, é porque Bem a gente tá igreja. fazendo um evento em homenagem à franquia, aos Homens-Aranha, e deixaram eu convidar também e tal. E aí mandei essa, mas assim, não enganar muita enganou gente. ninguém. Aí eu chamei a família, chamei alguns amigos, mas muito pouca gente. E aí foi legal que eu pude assistir. A gente assistiu com um monte de amigos, com fãs, Que com legal. colegas, e foi uma sessão maravilhosa, que as pessoas gritavam no cinema na hora que ele aparecia, gritavam. Eu lembro que foi muito legal que uma das pessoas que foi a Mariana Torres, que dublou a Gwen Stacy. E tem uma cena, pode dar spoiler do filme? Já passou tempo suficiente, já, né? Eu acho que agora Bom, pode, vai. então, e tem uma cena do filme que a MJ, que seria a namorada do Homem-Aranha atual, ela tá caindo lá do alto da torre lá, e a cena fica muito parecida com a cena em que a Gwen Stacy cai também. E que no filme do Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele não consegue segurar ela. Ele vai tentar salvar ela, ele joga a teia, só que na última hora dá o impacto, ela acaba quebrando o pescoço e tal, e ela morre. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. E nesse filme agora, a MJ tá caindo e o Peter do universo dela não consegue salvar ela. O Andrew, o meu Homem-Aranha, olha aquilo e se joga pra salvar Porque ela. ele lembrou da cena anterior. E aí ele vai correndo pra lá, pula, e nesse momento, a Mariana Torres, que tava assistindo o filme, ela grita, segura, Sérgio! Que demais! E ele vai e consegue segurar e Ela ele salva gritou ela. no dia Ela gritou no apresentação. cinema, Que todo sensacional. mundo a gritar e ele consegue salvar ela. E foi aquela gritaria no Ai, cinema, que e eu chorei de legal. novo assistindo aquilo. Como Ela já tinha também chorado. deve ter chorado, com E certeza, foi né? muito legal, foi meio que uma redenção do personagem, sabe? De não ter conseguido salvar e conseguiu salvar a MJ, que era o que seria a Gwen Stacy, né? A namorada do Homem-Aranha atual. Então foi um momento muito legal. Que legal, muito legal. Serginho, teve uma coisa que eu não sabia. Você dublou o Macaulay Culkin? Foi. Você sabe que eu também já dublei ele, né? Sério. Seríssimo. Eu dublei no Quem Vê Cara Não Vê Coração. Pô, eu dublei ele no Meu Primeiro Amor. Foi o primeiro Então, que é filme. maravilhoso. Foi o primeiro filme que eu dublei ele. Você era criança. Era. Minha voz não tinha mudado ainda. Então, Eu vou assim, assistir de novo por causa disso. porque assim, quem dublava o Macaulay Culkin naquela época era o Peterson. E que dublou no Esqueceram de Mim. Sim. Tal. Só que acontece, aí a Globo comprou o filme, pediu lá Herbert pra dublar, só que o Peterson já tinha mudado de Mudado a voz. voz. E o Macaulay Culkin nesse filme tava muito novinho. Porque naquela época a gente ainda dublava o filme, às vezes, alguns anos depois que o filme tinha sido lançado. Demorava assim 5 anos, 8 anos Pois pra é, eu jogar já às tinha vezes. até visto o filme, a gente via os filmes e depois ia dublar, sabe? Era muito comum isso acontecer. Principalmente quando ele era pedido pela Globo, pelo SBT, a gente já tinha visto o filme. E aí pediram um teste, eu fiz o teste e tal, e aí passei. E aí passei a dublar ele em outros filmes também. E esse foi o primeiro Eu filme acho que que é eu um dublei dos ele. mais lindos. Eu assim, dublei ele né? recentemente agora, na aparição dele no American Horror Story. Ele tá um moção, Ele já é então. bem mais velho, acho que ele deve estar com a minha idade, Ah, ou que legal. talvez um pouco mais velho que eu. Eu dublei ele agora, já com a minha voz normal e a voz Sim, dele olha normal. lá, Então você cresceu super com ele. funcionou também. Legal, é. legal. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quais animações você destacaria, assim, que você tenha feito, assim, que você gostou, que ficou legal e que
Vale a pena falar mesmo. Animações posso incluir animes também. Por favor, Tá. tudo. Bom, então, eu acho que o Death Note é um anime que as pessoas gostam muito e que eu gostei muito também de fazer, que eu fiz um personagem muito legal, que era o L, que é considerado o maior detetive do mundo. Então, assim, era um personagem interessantíssimo e divertidíssimo, que foi muito bom de fazer, e até hoje as pessoas falam sobre ele e tal. Gostei muito de dublar também, e isso eu já dublei, tanto numa animação no Young Justice, como em várias animações do Batman, o Asa Noturna, que é o Dick tá. Grayson depois que ele passa da fase dele de Robin. E é um Entendi. personagem que eu até divido com o Manolo também, além do Homem-Aranha, que o Manolo já dublou várias encarnações do Dick Grayson, dubla no Jovens Titãs, em várias outras, em alguns filmes do Batman ele fez também e tal, e em outros fui eu que fiz. Entendi. Sabe? Então é um personagem também que a gente divide, de vez em quando ele faz, de vez em quando eu faço, dependendo da a produção. gente tem muito isso, né? Isso é tem, normal. tem tanto no Entre- Rio como no São Paulo, como São Paulo e Rio, né? E tem isso entre personagens, tem isso entre atores, Exato. então esse tipo de coisa é normal de acontecer. E é outro mas que eu gosto muito de fazer também. Bom, e agora eu queria falar sobre outro assunto, que é o seguinte: o Serginho também é diretor de dublagem. E eu vou falar, gente, o Serginho já fez filmes blockbusters daqueles muito legais. É. Fala sobre isso, Serginho. Quais filmes que você já dirigiu? Fala o que É. você mais gostou. Você tem experiências maravilhosas que eu sei, Tenho. de inclusive ir pra fora do país e Sim. tudo mais, né? Então, eu dirigi vários filmes da Marvel, inclusive o que eu considero que é o maior de todos, que foi o Vingadores Ultimato. Que eu estava! Exatamente. Esse até dividi a direção com o Fábio, que foi um filme que a gente dirigiu, que a gente teve um prazo tão curto para fazer, porque eles só foram soltando o filme pronto, né, pra gente, muito em cima da hora, que tinha muito sigilo envolvido e tal, e que a gente teve que gravar simultaneamente os dubladores do Rio e de São Paulo. Então eu dirigi o pessoal do Rio, o Fábio dirigiu o pessoal de São Paulo. E Serginho, eu ia até te perguntar uma coisa, porque assim, gente, quando a gente vai fazer o filme, por exemplo, esse particularmente, teve cena que eu fiz que eu não fazia ideia do que estava acontecendo no filme, porque não estava finalizado. Tipo, tanto que eu refiz algumas cenas até, porque veio Sim. depois a cena finalizada. Isso acontece, é muito frequente, porque justamente para combater pirataria e tal, e não ter problema de divulgação de nada, né, de imagens, assim, eles mandam o filme todo rotoscopado, de forma que fica só em evidência, às vezes, a boca do personagem, o rosto e muitas vezes nada mais. Os filmes do Homem-Aranha, esse filme do Homem-Aranha eu gravei assim, Só com a boquinha? só tinha a boquinha. E aí, às vezes, era até difícil descobrir quem, a gente tinha que reconhecer pela boca quem era o Andrew e quem era o Tobey Maguire, que os dois estavam completamente escondidos. Quer dizer, para um dublador, ele não vai ver a cara, não vai ver a emoção na cara, assim, né, a expressão dele, você não vai ver, você só vai ver a boca. Olha como tem que ser Isso é muito atento e ter um feeling maravilhoso, e um ouvido maravilhoso, e uma imaginação maravilhosa. E isso é muito complicado. E aí acontece isso, às vezes a gente grava o filme e depois quando o filme chega aberto, e ele chega aberto faltando, tipo, pouquíssimos dias para a entrega final, que é só para fazer os últimos acertos. É quando a gente olha e fala, ih, essa cena não funcionou. E a gente falou... Porque você não sabia nem o que ele estava fazendo. Pois assim, é, né? e às vezes a gente fala, you, que a gente chama de você, e depois quando a gente vê com o filme aberto, tinha um monte de gente, era vocês. Aí tem que chamar o dublador para fazer de novo aquilo. Então, isso acontece. Esse filme a gente fez dessa forma e tal, e tem um outro detalhe também, aconteceu um outro filme grande que eu fiz também, outros filmes na realidade, foram os últimos filmes de Star Wars, né, os episódios 7, 8 e 9. Serginho entende tudo! Não, Tudo! Entendo bastante. E assim, e nesse filme também veio dessa forma, veio todo fechado, só que para esse filme foi muito legal, porque a Disney convidou a gente para ir para Los Angeles para assistir o filme aberto. Isso é incrível. Então, Tipo, super sigiloso. Super Só as sigiloso. pessoas que iam fazer o filme, só né? as pessoas, no caso era tradutor, diretor, e aí a gente pôde ir. Então eu fui no filme 7, fui eu e o Guilherme Briggs, ele era o tradutor do filme, eu era o diretor. No filme 8 eu era o tradutor e o diretor, fui sozinho. E no filme 9 eu era o diretor de dublagem e o tradutor, só que tinha o Robson Kumode que ia dirigir a audiodescrição do filme, E que aí também foi precisava junto, e ele foi falou junto. pra mim, eu lembro que ele falou. E foi divertidíssimo. De lá a gente também foi pra Disney da Califórnia. Ele pro parque contou, e tal. maravilhoso, Foi né? ótimo. Se divertiu. E aí, é uma experiência muito legal, que a gente tá lá assistindo o filme, em primeira mão, com o filme todo aberto, e a gente ainda tem uma conversa com o diretor do filme. Ele ainda chegou pra gente pra tirar dúvidas, O pra falar... diretor do filme O diretor acompanhou do vocês. filme. Deixa eu te perguntar, e só tava a turma do Brasil ou eles abrem Não. para vários países, para quem vai fazer o filme? É Eles abrem isso? para vários países, para vários territórios. Na primeira vez tinha vários outros territórios da Europa lá assistindo. Eu lembro que tinha o pessoal da Itália, tinha gente da Espanha. Eles deixam entrar, não podem entrar com o celular, não pode nada. Não, né? nada. Nossa, tem a gente faz um curso de segurança. Assim que a Antes gente de chega, entrar. tem uma palestra de segurança explicando. E eles falavam, inclusive, do tipo, que a gente não podia contar. Que assim, todo mundo tem uma pessoa que a gente confia muito.
sabe? Uai, Por exemplo, tem meu marido, é a pessoa que eu Exato. mais confio no mundo. Então, e aí, pô, no final do episódio 7, né, que é esse primeiro filme, aí o Han Solo morre, que era a grande surpresa e o grande baque que todo mundo leva. E eles falavam, não pode contar pra ninguém. Então, assim, eu pensava, posso contar pro meu marido. Lógico. Aí eu falava, o meu marido é a pessoa que eu mais confio no mundo. Só que meu marido tem a pessoa que ele mais confia no mundo, que é a irmã dele. E aí ele vai contar pra ela. A irmã dele tem a pessoa que ela mais confia no mundo, que é o marido dela. Ela vai e conta pra ele. E o marido dela é irmão do cara que trabalha no Omelete, e ele vai e escreve aquilo lá. Então, assim, você contar, mesmo que fique num ciclo de confiança próxima, já é muito perigoso. Então, pra eles é contar pra ninguém É contar pra ninguém mesmo. E eu não contei pro meu marido. Ele teve a surpresa quando ele viu o filme. Ele não ficava te enchendo. E ele chegou na hora e ficou, como é que você escondeu isso? Como Ai, é que que você não me contou? maravilhosa! Não podia. Tá vendo? Assim, Super confiável, diretor Pra Sérgio. ninguém. A gente aprende a guardar esses segredos, sabe? E precisa, E né? fora que essa Faz experiência sentido. de você ir lá e conversar com o diretor é maravilhosa, Isso né? foi muito legal. Já tinha acontecido isso ou essa foi a primeira vez? Eu acho que essa foi a primeira vez. Mas você Fui já pra foi lá. pra lá algumas vezes, Já, não foi? então, já aconteceu. Essa foi a primeira vez. Aí, um pouco tempo depois, eu fui pra assistir o Batman vs Superman também. Que aí nesse eu tinha ido como eu fiz o Lex Luthor nesse filme. E aí eu foi o Guilherme Briggs também com o Superman, foi o Jorge Lucas que fez o Batman, foi a Silvia Salust que fez a Lois Os Lane. dubladores que fizeram o filme. Os 4 dubladores que fizeram os personagens principais no filme foram convidados para assistir o filme aberto. Sabe? Porque ele iria vir Porque fechado. ele também iria vir fechado. Eu acho que podia ser uma prática muito legal, diga-se de passagem. Também acho. E, nossa, é uma experiência ótima. E a gente se sente valorizado como dublador também. Tipo, olha, eles estão dividindo com a gente a experiência e, principalmente, eles querem que o trabalho fique bom. Eles querem que a gente tenha, sabe, noção de tudo o que está acontecendo, que a gente entenda o filme. Isso é muito legal, uma experiência muito boa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a isso, o Brasil ele é muito bem visto lá fora, não é? Não serve de exemplo? Me falaram outro dia que, não sei se da Disney ou Netflix, eu não lembro, mas tocaram no assunto de que às vezes eles usam o Brasil como exemplo de dublagem. Isso acho que já aconteceu de ter uma produção ser gravada no Brasil e depois usarem o Brasil como espelho para o resto do mundo, sabe? Em vez de usar a versão original, usou a versão gravada no Brasil. Parece que isso aconteceu num filme da Disney, mas eu não sei dizer qual foi, numa animação antiga. A dublagem do Brasil é considerada uma das melhores do mundo, né? Acredito que até pela nossa capacidade de adaptação, e não só de adaptação de texto, mas assim, até a nossa interpretação, da gente conseguir trazer para nossa realidade, para nossa cultura, é o que faz a dublagem no Brasil ser tão especial. Que não é simplesmente uma tradução que a gente está fazendo. A gente está adaptando o texto, está adaptando inclusive a interpretação. Sabe, eu acho que as pessoas acabam ouvindo e aquilo toca mais no coração delas do que ouvir uma interpretação que não é que a gente está acostumado a ouvir. Quando a gente ouve uma interpretação que é como alguém do nosso círculo fala com a gente, é outra coisa. É outra coisa. Você se sente representado, você... Exatamente. Né, se sente... E a gente tem esse diferencial, a gente de saber colocar isso, Exato. sabe, nas produções. Então, acho que é por esse motivo. Ah, que maravilhoso. E eu queria contar uma história também. Opa, vamos lá, adoro história. É muito legal, que foi a primeira vez que eu encontrei a Angélica. Porque assim, eu já era muito fã dela, né? E porque eu adorava a série Anos Incríveis. Eu amava. Eu assistia essa série quando tava crescendo e tal, e meio que fui crescendo junto da série e fui acompanhando a Angélica dublando. E aí um dia, numa greve, em 97, que teve uma grande greve dos dubladores, que foi uma greve do Rio e de São Paulo juntos, a gente teve uma assembleia coletiva, que eu acho que foi aqui em São Paulo, eu não lembro. E que a gente fez... Não, foi no Rio. Foi no Rio que você foi. Foi no Rio que eu fui pro Rio. Que a gente também teve um em São Paulo, que a gente também veio pra cá, mas essa foi no Rio. A Angélica foi pro Rio. E eu lembro que eu vi a Angélica, e assim, eu já tava dublando há um tempo, tava com 16 anos na época, já tava dublando há alguns anos. E aí eu vi o pessoal de São Paulo chegando e tal, e eu vi a Angélica, eu falei, cara, eu preciso falar com ela, porque eu adoro. E aí eu cheguei, eu parei ela e falei, Angélica... Mas você sabe que eu alguém sou muito chegou, seu eu lembrei que o seu trabalho. Eu lembrei que alguém falou, tem uma pessoa que quer muito conhecer você. Eu lembro disso até hoje, sabia? Pode ter sido minha mãe, talvez. Foi muito legal. Talvez, e aí o Serginho me lembrou isso. E aí eu cheguei pra ela e falei, puxa, eu gosto muito do seu trabalho, eu sou seu fã. Eu não liguei o nome da pessoa, sabia? Sim. Depois o Serginho falou, eu falei, foi Serginho, agora que eu lembrei. Aí depois de muito tempo, tipo, foi naquela vez, em 97 e tal. Depois de muitos anos, a gente voltou, tava conversando mais, Rio e São Paulo, que a gente tava começando a se juntar por algumas outras questões. E aí eu cheguei, vim uma vez pra casa da Angélica e eu falei, então, lembra, em 97. Aí ela falou, foi você que veio falar comigo. Eu falei, pois é. Que bonitinho! Tá aqui, a minha ídola de infância. Pois é, e hoje eu sou fã do Serginho, É. né?
Serginho, muito obrigada. Foi um prazer. Olha, eu queria agradecer meu Serginho, porque hoje o dia foi pesado, ele deve estar cansado, mas ele está Não, mas aqui, vale a pena. firme e forte. Foi cansativo por um bom motivo. Exatamente. Qualquer dia a gente pode até conversar a respeito disso, gente, que é sobre o IA, que tem coisas muito interessantes, muito importantes para serem ditas, e a gente pode conversar também, né? É isso aí. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e curte o vídeo, beleza? Até a próxima. Bazinga! Bazinga!